É interessante como nós crescemos em ambientes em que a palavra de Deus é reiteradamente descumprida. E quando nós nos tornamos adultos, nós normalizamos certos comportamentos que são condenados pela palavra de Deus, justamente porque nós crescemos nesse ambiente em que esses comportamentos não eram condenados e não eram punidos. Então nós crescemos, por exemplo, num ambiente em que não orar é comum. E quando nós, adultos, crescemos e não mantemos uma vida de oração, a gente nem se sente mal por causa disso e não condena essa nossa negligência, porque nós crescemos em um ambiente em que as pessoas que nos cercavam não oravam, não liam a Bíblia, cometiam certos tipos de pecados que achavam que essas pessoas cometiam pecados reiteradamente, os mesmos pecados, e a gente convive nesse ambiente e começa a achar isso normal. E a gente é incapaz de condenar esses comportamentos em nossas vidas. Então, por exemplo, se você cresceu em um ambiente em que os seus pais se tratavam de forma grosseira, seu pai ou sua mãe eram grosseiros um com o outro, e eles nunca condenaram esse comportamento em si mesmos, e você como filho observava isso, é muito comum que você não condene esse mesmo comportamento quando você se casar. Então, se você trata mal a sua esposa, ou sua esposa te trata mal na frente do seu filho, e vocês acham isso normal, a criança vai crescer em um ambiente que isso é comum, e quando ela crescer, ela vai achar isso normal e vai reproduzir esse comportamento nos relacionamentos dela também. E quando eu leio a Bíblia e vejo Deus falando que ele visita o pecado dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração, muito mais do que uma maldição hereditária, eu vejo que quando o exemplo que os pais deixam para os filhos que os filhos acham que certos comportamentos pecaminosos são normais por causa do comportamento dos seus pais, é uma forma de Deus visitar o pecado dos pais nos filhos, porque certamente, na maioria das vezes, os filhos vão reproduzir aqueles pecados também nas suas próprias vidas e nos seus próprios relacionamentos. Então eu vejo muito, pais separados, pais que se divorciaram e mais para frente os filhos também se divorciam, não muito porque é uma maldição hereditária, mas porque eles cresceram em um ambiente em que a separação não é algo incomum. Então eu acho que essa é uma forma de, em os filhos reproduzindo os pecados dos pais, Deus visitar o pecado que os pais cometeram nos filhos, e os filhos acabarem também sofrendo as consequências desses pecados que os pais cometeram. Então, acho que o nosso comportamento e o nosso exemplo são legados que nós deixamos para os nossos filhos. E por isso nós devemos tomar muito cuidado com o legado que nós deixamos, o exemplo que nós deixamos. Porque muitas vezes uma menina, por exemplo, que cresce em um ambiente em que a violência doméstica é comum, de repente ela vai se ver num relacionamento abusivo e vai achar que aquilo é normal e vai aceitar aquilo para a vida dela, porque ela cresceu num ambiente em que a violência doméstica era normal, fazia parte do dia a dia dela. Há inúmeros exemplos disso, E talvez por isso que Deus ele deixe a ordem através de Moisés pro povo que havia sido tirado do Egito e que estava prestes a entrar na terra de Canaã. Ele deixa a seguinte ordenança, que os pais deveriam ensinar os seus filhos ao levantar da cama, à mesa enquanto comiam, ao deitar,
ao trabalhar o tempo todo ensinando a lei. E mais do que isso, Deus diz que quando seus filhos perguntarem para vocês o porquê que vocês vivem assim, vocês expliquem para eles que vocês vivem assim porque Deus nos tirou do Egito e nos deu essas ordenanças. Nos tirou da escravidão do Egito e nos deixou essas ordenanças. Então, eles deveriam viver de tal forma que os filhos notassem o modo como eles viviam e isso gerasse algum tipo de questionamento. Mas por que você vive assim? Um questionamento admirado, né, dos filhos em relação aos pais. Isso é um legado espiritual que nós devemos nos preocupar em deixar. E essa reflexão é importante, né, porque a gente tem que zelar, né, por esse legado que nós deixamos aos olhos dos nossos filhos, esse exemplo, para que eles não reproduzam os pecados. E a minha sugestão é que se eventualmente eventualmente não, né, você precisa condenar o pecado diante dos seus filhos, os seus pecados diante dos seus filhos. Se você eventualmente foi grosseiro com a sua esposa, você precisa se assentar na frente dos seus filhos, você precisa se assentar junto com a sua esposa e com o seu filho e falar: filho, isso aqui não é normal que eu fiz, ou eu pequei contra Deus, eu pequei contra sua mãe. E esse é um pecado, e eu condeno isso. Eu me arrependo, eu peço perdão a Deus e peço perdão para minha esposa, né, sua mãe, e peço perdão para você também. Não ache que isso é normal, filho, não ache que esse comportamento é normal, isso é pecado, né? Deus condena esse tipo de atitude, não carregue isso com você, né? Então, se a gente pecou, se a gente foi grosseiro, se a gente fez alguma coisa que os nossos filhos viram, a gente precisa se arrepender não apenas diante de Deus, mas diante deles também, para que quando eles cresçam sabendo que aquela atitude é pecaminosa, é pecado, para que lá na frente eles não reproduzam isso, para que eles não falem: ah, isso era normal, isso, meus pais faziam isso. Não, eles digam: não, meu pai condenou isso diante de mim, ele disse que é pecado. Ele não disse que é normal, ele não disse que é um hábito, ele não disse que estava nervoso e por isso agiu daquela forma. Ele chamou aquela atitude com o nome que ela deveria receber, né, que é pecado. Isso é uma forma de quebrar a maldição na vida dos nossos filhos, porque eles lá na frente não vão reproduzir esse comportamento. E se eles reproduzirem, eles vão se arrepender, porque eles viram os pais se arrependendo diante deles do pecado que cometeram. Então, você que é pai, você que é mãe e você tem vivido um pouco distraída e dado maus exemplos para os seus filhos, sentem diante deles e peçam perdão. Porque fazendo isso vocês protegem o coração e a vida espiritual dos seus filhos para que lá na frente eles não reproduzam esse comportamento que vocês estão nutrindo hoje, né? Não chamem isso de hábito, não chamem isso de estresse, não chamem isso de qualquer outra coisa, chamem de pecado diante dos seus filhos, para que lá na frente eles não reproduzam o mesmo comportamento.